Olá, revisão dos conteúdos da disciplina de Geografia. Vamos lá? O que é geografia? Então, geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é aquele espaço modificado pela ação do homem. Assim, estudar geografia ela nos permite compreender de como esse espaço ele é produzido e quais as transformações que ocorrem nele. A geografia ela é dividida em 4 categorias. Ela tem como objeto de estudo o espaço, porém ela tem as suas categorias: território, lugar, paisagem e região. Iremos entender também um pouco como é que ocorre a divisão política do Brasil. Por que é preciso regionalizar? Então, é preciso para quê? Para melhor administrar. Então, o Brasil ele tem sua superfície de 8.547.403 km². Ele é um país de grandes dimensões. É muito difícil organizar e administrar um país tão grande assim, com tantas paisagens diferentes. Então, ele foi dividido em 26 unidades da federação, chamadas Estados, Distrito Federal, onde está a sede do governo. Então, o IBGE ele agrupou os estados em 5 grandes regiões com base nas suas características naturais de cada uma. Por exemplo, clima, relevo e vegetação. O nosso país ele é dividido em 5 regiões: região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Cada uma tem suas características. Aqui nós temos a imagem do mapa atual. Nem sempre teve essa divisão e essa imagem dessa forma. Houve outras divisões, mas a atual que nós temos é essa. Aqui ele está dividido com seus estados. Então, cada cor aqui representa uma região com seus respectivos estados. Então, região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Tem algumas imagens representando as mesmas. E assim nós vamos entender um pouco as características de cada uma. A região norte, que é toda essa parte aqui que pega verde, ela é a mais extensa das regiões brasileiras, ocupando aí quase a metade do território. Porém, ela é menos povoada. Ela tem como principal característica a floresta amazônica. O Nordeste, que é a região onde vivemos, aqui nós temos o nosso estado, Pernambuco, ela é caracterizada pela existência de grandes contrastes naturais, sociais e econômicos. Então, quando se fala em Nordeste, está associado o quê? A seca, a baixa, o índice de econômica, né? Aqui é caracterizada pobre, mas nem tanto. E também ela tem seu clima semiárido. O Centro-Oeste é a região menos populosa. Tem apenas 7% da população brasileira. Ela caracteriza por ser uma região de fronteira econômica impulsionada pelo desenvolvimento de uma agricultura moderna. Sudeste é a região mais populosa, desenvolvida, industrializada do país. É também a região mais urbanizada, com cerca de 90% da população vivendo nessas cidades. Então, aqui o Sudeste é onde ele recebe mais pessoas vindo de outras regiões. Por exemplo, a região Nordeste, por ser uma região pobre, muitas pessoas, se também sofrer por conta da seca, saem da região Nordeste e vai para a região Sudeste em busca de melhorias. E por último, nós temos a região Sul. É a região menos extensa do país, apresentando como característica marcante o clima subtropical, agropecuária, diversificada e uma importante produção também industrial. O Brasil, ele é populoso, porém pouco povoado. O que quer dizer? Ele contém uma grande população, porém essa população ela não fica somente em um lugar. Algumas áreas, ou seja, algumas regiões contêm mais pessoas morando e outras menos. Então, isso quer dizer que ele é pouco povoado por conta que sua população não fica somente em um lugar só. Ele contém a sua 5ª maior população do mundo. Então, é o quinto maior país que tem a maior população.
Então, podemos observar e analisar a dinâmica populacional de um país a partir dos seguintes indicadores: a mortalidade, quantas pessoas morreram; natalidade, que significa quantas pessoas nasceram; a fecundidade, ou seja, quantas mulheres engravidou, além também das migrações. Nós iremos entender agora o que são os movimentos migratórios. Então, quando essas pessoas elas circulam de um lugar para outro, elas estão fazendo um movimento migratório. E o que são? Quais são essas causas? Quais as consequências desses movimentos? Quais são os tipos? Então, aqui nós temos a migração externa e também temos a migração interna. Então, imigração e emigração. Isso ocorre pelo pendular, transumância e o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É quando as pessoas deixam a zona rural, ou seja, os seus sítios, e vão morar na zona urbana, ou seja, na cidade. Então, os movimentos migratórios ou migração é o deslocamento da população de um lugar para outro. Esse deslocamento ele pode ser definitivo ou por tempo temporário. Diversos são os motivos que levam as pessoas a migrar de um lugar para outro, de um país para outro, de uma região para outra. Quais são esses motivos? São as guerras, são as condições econômicas, as adversidades naturais, com clima extremamente frios ou quentes, atividade vulcânica intensa e entre outros. Os movimentos migratórios eles podem ser externa e também pode ser interna, como já foi falado. O Brasil, por ser tão grande, ele contém uma grande desigualdade social. O processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil foi criando as desigualdades, que se expressam no desemprego, na pobreza e na fome. Então, nós podemos observar que muitos têm poucos e poucos têm muito. Então, a desigualdade é enorme no nosso país. Isso não somente em relação ao capitalismo, mas também em relação a homens e mulheres, a brancos e negros. Então, tudo isso faz com que tenha uma grande desigualdade. As cidades brasileiras, como é que funciona as cidades brasileiras? Como surgiram? Então, as cidades brasileiras, ela pode surgir de duas formas. A espontânea, que se origina em um povoado, formando por um grupo de pessoas, com o tempo cresce e aí se transforma em cidades. Como, por exemplo, São Paulo. E também a cidade planejada, que é aquela que obedece a um determinado projeto, como ruas, avenidas, traçados, antes das edificações. Já nasce como cidade. Nós temos, por exemplo, Brasília. A cidade elas podem ser classificadas quanto à sua função e quanto à sua origem. A sua função ela pode ser industrial, comercial, turística, portuárias e outras. E a sua origem, como já foi falado, planejada e espontânea. E aí, com muitas pessoas vivendo na cidade, causa o quê? A urbanização. O que quer dizer urbanização? Ela se define com o aumento da população urbana em relação à população rural, ou seja, o êxodo rural, onde as pessoas por meio rural vão para o meio urbano em busca de melhores condições de vida, pois a cidade se encontra atividades secundárias, que é a indústria, e terciária, que são os serviços prestados. O mesmo ocorre para a obtenção de maiores lucros. Apesar da urbanização ter aspectos positivos, apresenta também aspectos negativos, como o aumento da urbanização, a desigualdade social também aumenta. Pois ao mesmo tempo que a mesma gera empregos, também gera desemprego. Por conta de são muitas pessoas. E aí onde surgem as favelas, as pessoas não têm condição de morar em um lugar melhor, então faz um barraco e ali vai surgindo as favelas, a criminalidade e outros mais. O crescimento das cidades e a urbanização favorece a expansão do comércio e dos serviços. Aí surgem as metrópoles, cidades muito populosas que concentram as principais indústrias, comércio e prestação de serviço. A população passou a se concentrar mais em algumas cidades do que em outras, produzindo a hierarquia urbana. A hierarquia das cidades brasileiras, ela se define em metrópoles,
que são as metrópoles mundiais, que ela influencia todo o país, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Também temos as metrópoles nacionais, que influenciam os estados onde estão localizados, como exemplo, Salvador, Porto Alegre. As metrópoles regionais, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que abrigam atividades diversificadas, como exemplo, Campinas de Goiânia. Capitais regionais, cidades de médio e grande porte, que influencia aí o número de municípios à sua volta. Temos Florianópolis e Cuiabá. E por último, nós temos aí os centros regionais, que influenciam algumas cidades em seu entorno, exemplo, Ilhéus e Sorocaba, e centros locais, que é um exemplo, nossa cidade, influencia apenas a área do seu município. E aí, por último, nós ficamos por aqui. É somente um breve resumo do que foi visto. Na próxima aula, nós vamos continuar seguindo os conteúdos e vamos abordar mais um pouco aí sobre cidades, enfim, os conteúdos estudados nesse tempo. E vou deixar uma atividade para vocês responder de acordo com o que foi estudado aqui. O material está disponível no livro didático de vocês. Espero ter gostado e tchau!